Amados, essa mensagem que vou pregar, como todas, é mandada por Deus para a igreja e para aqueles que estão ao alcance dos ouvidos ou da voz, com seus ouvidos abertos. Conquanto ela tem uma conotação particular, a primeira igreja batista em Belfor Roxo, você que talvez esteja aqui nos visitando, ou você que está participando conosco pela internet, não sendo membro desta igreja aqui, esta mensagem de Deus para você também, porque ela é de Deus para a igreja de Cristo Jesus. Esta é uma mensagem para a igreja de Cristo. É uma palavra de Deus com a qual eu fui constrangido pelo Senhor a apresentar à igreja de Jesus Cristo. Então, ainda que você não seja a primeira igreja batista em Belfor Roxo, seja você membro da igreja qual for, essa palavra de Deus é para você também. Então, o Espírito Santo vai aplicá-la ao teu contexto pessoal e particular de vida, se você de fato quer receber a palavra de Deus. A primeira igreja batista em Belfor Roxo, nós temos uma declaração de missão, e eu vou pedir para você ler comigo, porque eu não vou pedir para você recitar, porque a palavra que Deus mandou trazer, ela denuncia algumas coisas com as quais, fatalmente, alguns estarão se reconhecendo nelas. E uma delas é a ausência de responsabilidade para aquilo que essa declaração, que todos aqueles que desejaram se tornar membros da primeira igreja batista em Belfor Roxo, firmaram aliança publicamente com Deus e com a igreja, razão de sermos a primeira igreja batista em Belfor Roxo. Vamos ler juntos? Bem forte. Qual é a declaração de missão da primeira igreja batista em Belfor Roxo? Trazer pessoas para Jesus, torná-las membros integrados na família de nossa igreja, ajudando-as a desenvolver maturidade para tornar-se discípulos de Cristo, capacitando-as para o ministério, de modo a glorificar a Deus. Trazer pessoas para Jesus e torná-las membros integrados da família de nossa igreja. Essa declaração de missão está de acordo com o grande mandamento encontrado em Mateus 22, 37 a 39, quando o Senhor Jesus diz que nós existimos para amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E em Mateus capítulo 28, 19 e 20, quando ele deixa a grande comissão para a cristandade, quando Jesus mandou irmos e fazermos as pessoas se tornarem discípulas dele, integrando-as na comunhão da sua igreja. É isto que diz a nossa declaração de missão. Ela resume esses dois mandamentos do Senhor, o grande mandamento e a grande comissão, que é para todos aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Isso é o que está consolidado nessa declaração de missão, com a qual todos nos comprometemos a cumprir ao nos tornarmos membros do corpo de Cristo, chamado Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo. Talvez a igreja que você frequenta, a igreja que você é membro, não tenha uma declaração de missão como nós temos aqui, mas esta é a missão da igreja, esta é a missão de cada crente, de cada um daqueles que declararam: eu recebi Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da minha vida, e foi tornado membro da igreja de Cristo. Mas o tempo passa, e com ele muitos vão se acostumando com a vida, com as bênçãos recebidas pelo Senhor, a paz de espírito, a comunhão fraterna com o corpo de Cristo, a prosperidade que vão conquistando e amealhando como consequência das bênçãos de Deus, por estarem vivendo de acordo com aquilo que firmaram a aliança e o compromisso com o Senhor, porém vão se esquecendo da sua prioridade. Com o tempo, vão se esquecendo.
E que prioridade é esta? O cumprimento da missão. Com o tempo, a insensibilidade às almas perdidas vai dando lugar apenas à oferta para missões, mas não ao fazer cumprida a sua missão de ir e trazer pessoas para Jesus. Satanás tem seduzido muitos cristãos para levá-los a se afastarem de sua missão. E muitos são aqueles que hoje têm respostinhas certas a dar, porque não são dizimistas e são ladrões, roubando de Deus, como diz a palavra do Senhor e não o pregador. São ladrões. E tem explicação para isso. Ah, porque o irmão fulano de tal. Ah, porque o líder tal. Ah, porque o pastor. Tem respostinha que não é recebida por Deus. Com o tempo, a insensibilidade à vida cristã, aos mandamentos do Senhor e sobretudo às almas perdidas, vai dando lugar à oferta para missões daqueles que ainda se mantêm fiéis em devolver o dízimo. E ofertam, não, missões, eu tenho que cumprir o papel, missionário, sei lá, tem que receber, mas ele mesmo não vai ganhar ninguém para Jesus. Satanás tem seduzido muitos cristãos para levá-los a se afastarem da sua missão. Ele fomenta uma vontade de autoafirmação produzida pela fragilidade de uma personalidade enferma pela menos-valia, não superada, mascarada pela imagem de vitória e prosperidade, expressada em constantes selfies que denotam sua beleza destacada pelos filtros usados nas fotos e mensagens de autoajuda ou de autoafirmação postadas reiteradas vezes nas suas mídias sociais, tomando o espaço e o tempo que deveria usar para postar mensagens da palavra de Deus e o testemunho da sua graça para levar aqueles que estão perdidos ao conhecimento da salvação. Há outro crente que prosperou por consequência de ter sido submisso e servir ao Senhor. Satanás fomenta o desejo de ganhar mais dinheiro, o empreendedor de empreender mais, para ganhar mais. Desejo esse que vai agora tomando lugar no seu coração e substituindo a paixão por vidas pelo reino de Deus, e a religiosidade vai se implantando até o dia em que apagará a chama da sensibilidade que fazia ser um crente desejoso de servir a Deus através da sua igreja, de ser submisso à autoridade espiritual antes respeitada e considerada, e a pregação não mais encontra lugar na alma, não mais constrange o espírito, mas se torna cansativa, sem sentido, e aquele que antes era considerado homem de Deus, começa a ser visto como alguém que somente cobre envolvimento com a igreja. E o servir a igreja se torna sem valor, sem graça, enfadonho, incômodo, por tomar o tempo para ganhar dinheiro. Quantos que receberam dons carismáticos para equipar a igreja, estão como vasos emborcados? Quantos que receberam dom extraordinário e desenvolveram uma sensibilidade incrível para as coisas espirituais, hoje já não veem o que antes viam, não ouvem mais o que antes ouviam. Quantos que antes eram vasos proféticos do Senhor, hoje são vasos da vaidade. Quantos que no início queriam mais do Senhor, tinham disposição e tempo para dedicar ao Senhor. A prosperidade roubou tudo. O que era para ser bênção, quando não, passou a usar a prosperidade como moeda de troca. Eu sou um financiador da obra do reino, mas não ganha uma alma para Jesus. O meu papel é mandar ir
enquanto eu fico aqui trabalhando e no conforto, mas eu não vou. Meu papel é sustentar o pastor João Luiz Samelo com a sua família lá em Portugal, o missionário que está onde quer que esteja, através da ajuda de missões nacionais e mundiais, mas eu mesmo não. Já fiz a minha parte, estou fazendo. Meu papel é ser um provedor financeiro. Conquanto isso tenha importância, isso não é a missão. Lavar a louça não é a missão da dona de casa, isso é apenas parte dela. Pagar as contas não é a missão do provedor, do chefe da família, isso é apenas parte dela. Ouça o que o Senhor Deus mandou falar da sua parte, e já está sendo dito. Ezequiel capítulo 34, versículo de 1 a 10. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pastos para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Amados, não pensem que essa palavra é específica para o pastor da igreja hoje. Isso é obrigação do pastor. Não pensem. Porque aqueles que estão assim pensando, não conhecem a palavra de Deus. Os destinatários desta palavra de Deus naquele tempo eram os líderes civis e religiosos, porque viviam numa realidade que iniciou-se sendo teocrática. E aqueles não estavam cumprindo o seu papel, deixando que os perdidos ficassem sem possibilidade de serem orientados e resgatados. Desde Jesus Cristo, a responsabilidade de cumprimento da grande comissão é de todos aqueles que foram alcançados pela graça e tornados ministros do Senhor, para que a salvação alcance a todos os perdidos. João capítulo 15, versículo 1 a 16, diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida, em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Pastor, essa palavra é para os apóstolos, os 12. Essa palavra de Jesus não serve para nós hoje, não se aplica a nós hoje. Não. Jesus mesmo está dizendo, foi Ele que escolheu eles, não foram eles que escolheram Ele. É verdade. Mas me diga uma coisa, foi você que escolheu Jesus ou Ele que morreu na cruz por você primeiro? Fui eu que escolhi Jesus ou Ele morreu naquela cruz antes que eu nascesse, antes que eu existisse? Antes que eu tivesse verdadeiro conhecimento a respeito de quem Ele era, já não tinha Ele me escolhido para a salvação? Como Ele escolheu a todos os seres humanos para a salvação? Quem somos nós, calvinistas, que acreditamos que Deus, na sua presciência, escolheu uns para a salvação e outros para a perdição? Então aqueles que estão lá no mundo já estão perdidos porque Deus escolheu assim? É nisso que cremos? A grande comissão foi só para os discípulos, lá chamado apóstolos, ou é para nós hoje? Tem muito crente vivendo como subproduto da obra de Cristo, através dos apóstolos, dos missionários, para viver uma vida cristã de só vitória. Mas esta não é a obra de Cristo na vida do crente nessa terra. É salvação e capacitação para se tornar um instrumento do Senhor para a salvação e capacitação de outros. É o que nós declaramos por entendimento racional, consolidado na chamada declaração de missão da nossa igreja: trazer pessoas para Jesus. Que tristeza do Espírito Santo ver crentes que nem se dão conta do que estão fazendo. Vai olhar para as mídias sociais, é a necessidade de autoafirmação de uma personalidade fragilizada, ainda pela menos-valia não superada, que faz com que fique tirando selfies e apresentando fotos maquiadas por filtros, para parecerem belos, belas, plenos, plenas. E não há um investimento na pregação da palavra. Numa exposição para mostrar, olha como eu estou bem, olha como eu estou belo, e com uma mensagenzinha quando muito de autoajuda, que não tem nenhum comprometimento com a verdade eterna da palavra de Deus. E eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Se Ele é meu Senhor, eu vivo para honrá-lo.
Se Ele é meu Senhor, eu vivo para agradá-lo. Se Ele é meu Senhor, em primeiro lugar está o reino de Deus e a sua justiça. A palavra do Senhor claramente está chamando a atenção daqueles que se omitem em cumprir a sua missão, voltando o seu foco na sua vida para esse mundo, priorizando ganhar mais, priorizando a vaidade da sua imagem exterior e toda e qualquer outra coisa que é centrada no seu eu, na sua própria vida, enquanto vidas estão se perdendo e o inferno sendo alimentado com almas perdidas. Quantos são os crentes que um dia estiveram envolvidos na obra do Senhor, servindo a Deus com seus talentos e dons através da igreja, hoje não querem nem botar a mão na obra do reino de Deus? Não me chama para mais nada não. Não me chama não. E não, já tem muita coisa para fazer. Enquanto vidas estão se perdendo, indo para o inferno, sendo alimentados por Satanás daquilo que só destrói as suas almas, aprisionando-as cada vez mais para serem incapacitadas de ouvir a mensagem da palavra de Deus. Por quê? Porque estão vivendo num mundo insensibilizado pela busca frenética da satisfação da carne, pela insensibilidade da igreja de Cristo, pela ausência da pregação, pela vida, pelo testemunho. Quantas almas perdidas dos vizinhos, dos colegas de trabalho, dos estranhos com quem se relaciona no dia a dia e que deixam de receber a mensagem do plano da salvação, do evangelho, da boa nova de salvação. Quantos poderiam estar numa jornada de oração, mas não estão porque acham que já se envolveram demais com coisas da igreja? Quantos poderiam estar na jornada de oração e chegando na hora e compartilhando para que pessoas que estão desesperadas, gente vivendo traumas, gente vivendo transtornos de ansiedade, depressão, e que tudo o que precisam é ouvir uma palavra de Deus, que dê ânimo, renovo, que lhes aponte o norte, que mostre para elas que elas têm solução. Mas quantos são aqueles que entram numa jornada de oração pensando apenas nos seus problemas, pensando em apresentar os seus pedidos de oração? Ouçam o que diz o Senhor através de Ezequiel: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, versículo 8. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. O Senhor está falando dos perdidos. Por não haver pastor, quem mostre para elas o caminho, e que os meus pastores, aqueles que são meus, que já conhecem o caminho, não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, estão preocupados em cuidar só da sua própria vida, nessa terra, ganhar mais dinheiro, aparecerem bem para a sociedade, mostrarem o quanto são plenos, belos, estão bem, superados, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ó vocês que conhecem o caminho, ouça a minha palavra, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, aqueles que conhecem o caminho, e deles demandarei as minhas ovelhas, os que estão perdidos. Porei termo no seu pastoreio, haverá consequências.
Porque você não pode dizer que fez uma aliança e não andar por ela e experimentar ser abençoado pelo Senhor. E não se apacentarão mais a si mesmos. Haverá tempo de tristeza e dor. Não é Deus quem vai amaldiçoar, porque Ele não amaldiçoa. Mas porque isso, sendo pecado, está dando lugar a Satanás para roubar, matar e destruir. E Satanás rouba, mata e destrói de quem tem. Não é de quem não tem. Satanás não está roubando de quem já está perdido e condenado ao inferno. Ele está roubando de quem é crente. E não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Tem empresários crentes que, em vez de serem instrumentos de bênção para a vida dos seus funcionários não crentes, não são exemplo para eles. Praticam o mesmo que os empresários não crentes estão praticando. Não são exemplo para levar aqueles não crentes, que são seus funcionários, a serem seus irmãos em Cristo. Não é difícil entender porque tem empresários cristãos falindo. Não é difícil entender porque empresários cristãos faliram durante a pandemia. Porque o Deus da palavra, o Deus da verdade, é fiel para cumprir o que promete. E quantos foram aqueles que passaram pelo aperto, passaram pela dificuldade, mas passaram e estão passando? Quantos foram aqueles que ficaram? O que é Deus? Maluco, doido? Ele não quer ver a sua igreja capacitada para que mais missionários sejam enviados aos campos e aqueles que foram sejam sustentados, para não permitir que os que foram para lá, nesse tempo de pandemia, ficassem sem ter o recurso e tivessem que voltar para o Brasil? Ou voltar da onde estavam para as suas cidades e para o ambiente dos seus familiares, porque a igreja deixou de ter recursos para sustentá-los? Não, Deus não é doido, não. Ele é fiel. Mas muitos empresários, muitos executivos, muitos crentes empregados passaram a ser necessitados, porque as ovelhas perdidas, que não conhecem o caminho, não estavam sendo apacentadas. Não tiveram pastores que as guiassem para o caminho da verdade, da salvação, da vida eterna, da construção de um relacionamento com Deus, para encher o céu, saqueando o inferno, que vai ser inaugurado com milhões, zilhões e zilhões de almas perdidas, porque crentes deixaram de cumprir sua missão. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, aqueles que conhecem o caminho, e deles demandarei as minhas ovelhas, aquelas que estão perdidas. Porei termo no seu pastoreio, não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Amados irmãos, reflitam sobre essa palavra e deem uma resposta para Deus. Deem uma resposta ao Senhor sobre si mesmos e a aliança que vocês fizeram ao terem recebido a Ele como Salvador e Senhor da sua vida. Jesus tem sido Senhor da sua vida? Ou você tem enganado a si mesmo? Porque você oferta, porque você entrega oferta para missões, mas Deus não é banqueiro. Toda prata e todo ouro pertence a Ele.
Se você adora o Senhor com uma oferta com coração puro e mãos limpas, mas não cumpre a missão, você apenas fez uma parte da sua missão, assim como eu. Porque se eu vier e trouxer oferta de adoração ao Senhor, e eu não tenho vida salva para apresentar ao Senhor, eu sou uma vara que não dá fruto. E ele diz: a vara que de mim não der fruto é arrancada e colocada no fogo. Qual é a explicação e justificativa que você dá para não estar na igreja de Cristo? Qual é a explicação e justificativa que você dá para não se envolver com a obra do reino do Senhor? Qual é a explicação e justificativa que você dá para não falar de Jesus para quem está sentado ao seu lado no banco de uma condução, na fila do banco ou do que quer que seja? Por não ter um folheto com o plano da salvação, que a igreja investe recursos dos dízimos e das ofertas para capacitar o crente, para ele ter como, pelo menos, fazendo como diz o Senhor ao profeta: escreve essas palavras em tábuas, para que até o que correndo passar possa ler. Qual é a explicação justificativa que você vai dar? Porque você rouba o Senhor no dízimo e diz que isso é porque você tem um probleminha com relação a outro irmão ou alguém da igreja. Qual a explicação justificativa que você vai dar ao Senhor por apresentar a Ele as mãos vazias, por não ter vidas? Qual a explicação justificativa que você vai dar ao Senhor porque você ganhou uma alma para Jesus e tem 10 anos de membro de igreja? A explicação é justificativa para você dar ao Senhor porque você sabe ler, escrever, teve que ler livros e livros para conseguir esse diploma de universidade que você tem, mas não leu a Bíblia uma única vez. E se leu uma única vez, só leu uma única vez. E se leu só duas, só leu só duas. Se leu só 10, só leu só 10 vezes. E ainda não conhece a verdade eterna do Senhor. Qual é a explicação justificativa para dar a si mesmo, quando o Senhor vir cumprida essa palavra na sua vida, e você tiver que vir humilde, quebrantado, aos pés do Senhor e suplicar: tem compaixão de mim, ó Deus. O extraordinário é que Deus é misericordioso. Deus vai perdoar você, mas tudo pelo que você vai passar, ou talvez esteja passando, vale a pena? Tempo de vida perdido, recursos conquistados pela bênção de Deus, roubados por Satanás, por sua falta de vigilância espiritual, por focar a sua vida nas coisas desse mundo, por tirar os olhos do Senhor. Pensa sobre isso e dê uma resposta para Deus. Você que está em casa e poderia e deveria estar na igreja do Senhor, no templo, cultuando a Deus, experimentando da comunhão, o que você vai dizer para Deus por você ter aceito a tentação para ficar até mais tarde na cama? Afinal de contas, você pode participar através da internet. Você que poderia estar no templo cultuando ao Senhor. E o que dizer de tantos que já são infiéis a Deus e roubam de Deus? Já nem dizimistas são mais. Quantos com os quais a oferta já lhes falou e tem conversado todas as vezes na hora da adoração?
A insensibilidade é como a ferrugem, ela está no tempo, e ela só começa em quem não tem cobertura espiritual. Por que é que nós pegamos o ferro e o pintamos com um produto antioxidante? É para ele não haver ferrugem. Não é só para embelezar. A tinta que vem por cima, ela deve ter um produto ali que reveste o ferro, para impedir que a ação do oxigênio que é necessário para a nossa vida contamine o ferro e provoque ali a corrosão. Se nós, como ferro, não estivermos revestidos da unção do Espírito Santo de Deus, por causa da insensibilidade que vai sendo produzida à medida que nós vamos nos afastando da comunhão com o Senhor, da santidade, da vida na aliança feita com Ele, de tê-lo como Senhor da nossa vida, a ferrugem do pecado, da insensibilidade começa a ser produzida e vai nos paralisar e vai realizar a obra de Satanás na nossa vida, de roubar, de matar e de destruir. Vai roubar as bênçãos que deveriam ser nossas. Vai matar a nossa sensibilidade à voz do Espírito Santo. Vai destruir nossa comunhão com Deus. Alguns crentes estão vivendo um momento difícil de provação, porque é um tempo de Deus na vida desse crente fiel, que Deus está usando para prepará-lo para algo muito maior que vai receber lá na frente. Mas há crentes que estão passando por um tempo de provação, provocado pela sua insensibilidade à voz do Espírito Santo, por ter se deixado insensibilizar. E Satanás vem para roubar. Há crentes que estão passando pelo deserto porque Deus os levou lá para serem capacitados. Marcelinho. Crentes estão sendo levados ao deserto para serem capacitados, enquanto outros estão provocando deserto na sua vida. Amados, ouçam a palavra do Senhor, voltemo-nos para Deus. Queremos ser membros de uma igreja forte, pujante, vibrante, cheia do Espírito Santo. Ouço alguns dizerem que saudade de ouvir o Espírito Santo se manifestando no nosso meio. Mas o Senhor quer estar onde Ele é desejado. Ele não quer estar para fazer um show para nós, que nos leve à comoção. Ele quer estar conosco, ratificando o seu agrado pelo culto que damos, não pela celebração, mas pelo culto que damos.
E o culto que damos procede do nosso coração, da nossa razão, da nossa verdade. Meu irmão, minha irmã, esse é momento de contrição, de quebrantamento. Esse é o momento entre você e Deus. Se você reconhece essa palavra de Deus constrangendo você, convocando você, chamando a sua atenção, tome uma posição qualquer. Não permaneça sentado do jeito que você está, não. Faça alguma coisa. Mostra para o mundo espiritual que você não é omisso, que você não é acovardado e não se deixará sê-lo. Mas tome uma posição com Deus aí onde você está. Se depender de você na igreja de Cristo, como será a igreja de Cristo? E que resposta você tem a dar a Deus? Se Deus tem falado com você, faça alguma coisa agora. Sai do seu lugar e faz alguma coisa. Toma um posicionamento perante o Senhor, diante de todo o mundo espiritual. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Tem crente querendo que Deus haja e faça a transformação, mudança na sua casa. E Deus está dizendo: e o que você está fazendo com a minha casa? Tem crente querendo que Deus faça uma transformação, uma mudança na sua realidade de vida pessoal. E Deus está perguntando: e o que você está fazendo em relação à minha obra? Quando eu falo contigo, de que maneira você se porta? Você se prostra? Você se apresenta? Ou você permanece na posição que você está? A tua insensibilidade, ou a insensibilidade já se tornou tua, de tal modo que você não tem posição a tomar. Qual é a voz que você tem ouvido e que tem feito paralisar você na sua caminhada? Da vaidade, da arrogância, da prepotência, do eu, da personalidade fragilizada pela menos-valia. O que é que Satanás tem usado e que tem sensibilizado você? Qual é o toque? O que é que tem feito você se tornar insensível à voz do Espírito Santo? Por que é que aquele que um dia Deus usava como profeta de Deus sobre a tua vida e você reconhecia isso, hoje a voz de Deus pela boca dele não é mais visto como voz de Deus pela boca dele, porque você já se encontra enfadado, enfadada? E você tem que reconhecer que é pelo fato de que você tem se deixado levar pelas coisas dessa vida, se tornou um religioso, já não tem mais a sensibilidade que um dia tinha. Somos nós que provocamos a ação e a presença do Espírito Santo. Somos nós. Por isso, fala com Deus. Esse é o momento seu e dele.